Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de ciências, nossa aula de número 4. Eu vou pedir que vocês já organizem um caderno, lápis, borracha e caneta para fazer algumas anotações dessa aula, combinado? Nós vamos falar nessa aula sobre a classificação dos seres por reinos. Os objetivos da nossa aula são conhecer os reinos que classificam os seres vivos, relacionar cada ser vivo ao reino ao qual pertence. Então vamos lá. Quando nós falamos em seres vivos, nós temos uma infinidade de seres na natureza, não é mesmo? E para isso, eles precisavam ser classificados ou foram estudados e chegaram a uma classificação. Nós sabemos que, de acordo com as suas semelhanças, todos os seres vivos estão agrupados em diferentes categorias que vão de reino até espécie, tá? Um reino é a categoria de maior abrangência e engloba seres vivos que apresentam características semelhantes. Então, lá. Uma proposta de um pesquisador lá de 1969, que é usada até hoje, é a mais estudada no ensino fundamental e médio. Então, ele estudou e analisou todos os seres vivos da natureza e, conforme as suas características, ele classificou em 5 reinos. Então, vamos ver quais são e quais os seres que representam cada um. Então, o reino Monera é um grupo com seres bastante simples. Todos os integrantes são formados por apenas uma célula, então eles são unicelulares. Alguns representantes são capazes de produzir o seu próprio alimento, enquanto outros precisam tirar seus nutrientes de outros organismos vivos. Lembram da cadeia alimentar? Então, alguns são produtores e outros são consumidores. Estão incluídos nesse grupo todas as espécies de bactérias e cianobactérias. Então, como eu pedi para vocês anotar a nossa aula, eu gostaria que vocês já colocassem lá. Então, os 5 reinos. E nós vamos destacar o primeiro, o reino Monera. Quem é o representante do reino Monera? São as bactérias e cianobactérias. Tá? Isso é bem importante que vocês tenham lá, lembrando que as bactérias são unicelulares, seres microscópicos e que eles estão classificados conforme as suas características. Então, nesse reino, esses 2 tipos de seres vivos, tá? As bactérias e cianobactérias, ok? Elas podem ser produtoras, né, dentro da cadeia alimentar. Algumas produzem o seu próprio alimento ou são consumidores. Elas precisam de outros seres para poderem se alimentar, ok? No segundo reino, nós temos o reino protista ou proctotista. Também em algumas literaturas vocês podem encontrar, tá? Das 2 formas estão certas. Nesse reino estão os seres unicelulares e multicelulares. Possuem organismos bastante diversificados e muitas pessoas costumam dizer até que mesmo que nele estão agrupados os seres que simplesmente não se encaixam em outros reinos. São representantes do reino protista os protozoários e as algas. Então, olha só. Vocês lembram dos protozoários? Não lembram, né? Não viram a aula passada, então eu vou lembrar vocês. Os protozoários que precisam viver dentro de outro animal para poder sobreviver?
E as algas. Mas, professora, a alga não é parecido com planta? Não parece plantinha aquática? Parece, mas não é. Então, as algas e os protozoários fazem parte do reino protista. Vamos lá anotar lá no seu caderno para que você tenha isso para depois. Quem são os representantes do reino protista? Os protozoários e as algas. Certo? Então, lembrando lá das algas lá do fundo do mar lá. Então, eles são as algas são produtores, produzem o seu próprio alimento, e os protozoários são consumidores. Inclusive, eles precisam de outros seres vivos para morar. E o terceiro reino, nós temos o reino fungi. Ele apresenta os organismos unicelulares ou multicelulares, então com uma célula ou várias. Todos esses representantes são incapazes de produzir seu próprio alimento, tá? Então, eles são consumidores dentro da cadeia alimentar. Essa é a principal característica para distinguir esse grupo de plantas, das plantas, né? Então, o reino fungi, como o próprio nome já nos faz lembrar, nós estamos falando dos fungos. Então, ali nós temos os cogumelos, os bolores e as leveduras. Então, vamos lá fazer a anotação do terceiro reino. Os bolores, vamos colocar lá. Bolores e as leveduras. Tá? Legal. Onde que a gente encontra esses representantes do reino fungi? Os cogumelos a gente conhece, alguns são comestíveis, né? Os bolores nós encontramos desde os nossos alimentos mal armazenados, né? Que acontece em frutas, lá na fruteira, que às vezes está lá, aparece uma manchinha, quando você vai ver, ela tá toda peludinha lá. O que são? São bolores, são fungos, né? Se proliferando, se alimentando daquela fruta e aumentando o tamanho da sua colônia, tá? Então, você pode olhar, aqui tem seres do reino fungi. E as leveduras, que são usadas na produção de alimentos, certo? Então, vamos seguindo. E o reino plantae, como o próprio nome diz, é um grupo bastante diversificado e engloba todas as plantas. Então, todas elas, tá? Aqui eu vou lembrar vocês que, apesar da aparência com as plantas, as algas não fazem parte desse grupo, tá? As algas fazem parte do grupo protista, né? Elas são parecidinhas com uma planta, mas não têm todas as características, ok? Então, e cada um desses reinos nós vamos trabalhar numa próxima aula com cada um deles separadamente. Então, não fique preocupado em, faltou informação aqui. Não, se acalma, tá bom? Então, todas as plantas nós vamos colocar no reino plantae. As plantas. Todas elas, desde a grama até uma árvore frondosa. Todas essas estão no mesmo grupo.
terem as mesmas características, né? De raiz, caule, folhas, fruto, flores, respiração, fotossíntese. Então, tem várias características que fazem com que a gente englobe elas neste reino. Tudo bem? E o reino Animalia? Que será que ele engloba? Como o próprio nome diz, todos os animais, incluindo os seres humanos, né? Nós somos seres multicelulares, nós somos de organismos complexos, nós temos uma reprodução, precisa do macho e da fêmea, que mais? Enfim, várias são as características que nos colocam dentro desse grupo. O que nós não podemos dizer, por exemplo, fazer uma comparação. Porque nós somos seres multicelulares e com organismos complexos, nós somos mais evoluídos que o reino Monera, por exemplo. Não podemos pensar dessa forma. Cada ser vivo dentro do seu reino tem a sua especificidade dentro da natureza. Se a gente for observar, a gente volta a pensar lá na questão da cadeia alimentar, onde cada um precisa do outro. Então, não tem um mais evoluído que o outro. Por quê? Quando um leão caça e ele come lá a sua presa, sobra a carcaça, quem é que faz o trabalho de decomposição? Pensa um pouquinho. Não são os fungos que participam dessa decomposição? Não são aqui as bactérias? Os protozoários não fazem o controle das bactérias e dos fungos? Esse processo de decomposição não interfere no processo de germinação e de produção das plantas? Sim. Então, se a gente for pensar, são todos ligados, todos interligados. Lembra que a gente falou que é uma teia, não é uma questão linear, não é um dependendo do outro apenas, e sim uma inter-relação, onde um precisa do outro e todos convivem harmonicamente, desde que não tenha um desequilíbrio. Então, é dessa forma que a gente precisa pensar. Então, se for perguntar para você, lá, se você for explicar para alguém, quantos reinos estão divididos os seres vivos? Hoje, ainda mais aceito, é essa divisão, em 5 reinos. Reino Monera, das bactérias e cianobactérias, protista, dos protozoários e algas, reino Fungi, os fungos, o reino Plant, que são as plantas, e o reino Animalia, dos animais. Legal? Bem legal, né? Bem interessante essa aula. Como eu falei para vocês, nós teremos outras aulas falando de cada um dos reinos para que a gente possa se aprofundar nas características de cada um, ok? Eu tenho aqui mais uma informação. Nós não falamos de vírus, né? Que são micro-organismos, né? Microscópicos. Por que a gente não colocou eles aqui? Porque eles não estão em nenhuma dessas classificações. Porque pelas características dele ainda não se teve um consenso, assim, ninguém bateu o martelo para dizer ele pertence a esse ou aquele ou um reino novo, tá? Então, ele não está classificado até agora, não está classificado em nenhum. Por quê? Alguns se reproduzem, outros precisam de células para se reproduzir, então eles têm características distintas. Não se enquadra em nenhum desses aqui. Portanto, se perguntar para você, o vírus pertence a qual reino dos 5 reinos? Você vai dizer nenhum. Por enquanto, é assim que ele fica, tá? Ele é estudado separadamente, certo? Isso é bem importante.
Agora, aquele momento que você pega lá o teu caderno, se você ainda não colocou a data de hoje, o tema da nossa aula, agora é o momento. Faça isso, faça a anotação que a professora pediu, basicamente o que a professora colocou no quadro, né? Para que você lembre e possa estudar depois sobre isso, tá bom? Se você quiser se aprofundar, fique à vontade, já se prepara para as próximas aulas, tá bom? Feito isso, você está prontinho para a atividade proposta, ok? Eu fico por aqui e te encontro na próxima aula. Bons estudos!